crescendo um sentimento diferente por um, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro era alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, e meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Paparirá, paparirá, paparirarirarirá, paparirá, paparirá, paparirarirarirá. Vamos em cânticos saudar a Jesus, terno amigo das crianças, nosso guia e luz. Ó meigo Jesus, nosso protetor, dai-nos a luz pura do vosso santo amor. Vosso exemplo santo queremos imitar, e as vossas lições vinde hoje inspirar. Vosso exemplo santo queremos imitar, e as vossas lições vinde hoje inspirar. Amigo Jesus. Era puro meu amor, Mãe divina que só vives para amar. És o sol do amor que Jesus nos doou, benfeitora dos que sofrem, infelizes, combalidos. Mãe Santíssima, seu nome é amor. Às vezes eu te sinto ao meu lado e conto meus segredos para ti. Me encanto com a grandeza do momento, faço
És o sol do amor que Jesus nos doou, benfeitora dos que sofrem, infelizes combalidos, Mãe Santíssima, seu nome é amor, Mãe Divina que só vives para amar. És o sol do amor que Jesus nos doou, benfeitora dos que sofrem, infelizes combalidos, Mãe Santíssima, teu nome é amor. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É uma alegria estar aqui com todos vocês nessa noite tão especial, nessa terça-feira, onde teremos a nossa reunião pública especial aqui na Concafras TV. Então, para você que está entrando agora na nossa live, teremos uma palestra com um tema muito importante, uma abordagem muito séria que iremos realizar, sempre à luz da doutrina espírita. Convido a você a curtir, se inscrever e compartilhar para que esse conteúdo alcance mais pessoas, para que você já deixe o like aqui no nosso vídeo e confira se você está inscrito no canal, tá bom? Se não tiver, faça a sua inscrição para acompanhar toda a programação da Concafras TV. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso chat, cumprimentar as pessoas que já chegaram aqui na nossa live. Nossa amiga Judite, como sempre, lá da Espanha, muita luz e serenidade, oremos, gratidão. Boa noite, Judite. Quem está mais aqui? Jorge Severiano, boa noite com muito carinho, da equipe do Cefec Paracatu, que legal. Francinete manda seu boa noite aqui também, gratidão. Quem mais? A Sônia mandando boa noite. Nossa amiga Célia, boa noite a todos, Mãe Santíssima, cuide da humanidade. Que assim seja, graças a Deus. Eridan Vieira manda boa noite também. Boa noite para a Franci. Quem mais? Sônia está mandando aqui, ó. Mandando vibrações para Neide aqui também. Nosso chat aqui muitas vezes funciona como caderno de prece nas nossas lives, né? O pessoal manda sempre para que no tratamento, nas nossas preces, as pessoas também recebam nossas vibrações, né? Marli, boa noite, Marli. Maiara mandando boa noite aqui também para nós. A Judite complementa aqui, ó. Boa noite, Luiz e amigos internautas, é isso aí. Jacuí manda aqui, boa noite a todos. Quem mais? A Sônia, deixa eu ver o último aqui, a Márcia manda boa noite lá de Minas Gerais. Ó, chegou mais um pouco aqui. A Queiro manda aqui boa noite. Mércia também está na live. E a Maria manda aqui lá de Pernambuco, boa noite. Boa noite, Maria. Que legal, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês, obrigado por acompanhar a Concafras TV. Recados, né? Iremos ter a nossa palestra, tema importantíssimo. O tema da noite de hoje vai abordar um assunto delicado, mas um assunto que precisamos explorar, nosso amplo conhecimento, principalmente à luz da doutrina espírita, e em especial hoje, o nosso tema é Chico Xavier fala sobre a eutanásia. Então, será a abordagem da nossa palestra hoje, muito interessante, fiquem até o final, porque ao final também teremos tratamento espiritual à distância. Então reserve um recipiente com água limpa para ser fluidificada, e depois da palestra nós vamos conversar, ler mais alguns recados ali, e iremos ao nosso tratamento, tá joia? Vamos fazer então, já para dar início na nossa noite, na nossa reunião pública especial, fazer a nossa prece inicial. Vou apresentar para vocês
as nossas palestrantes da noite, tudo bem? Convido a todos para, nesse momento, fecharem os olhos, elevarem um pensamento ao amigo Jesus. Grato, Senhor, estamos pela oportunidade. Estamos aqui reunidos, Senhor, para adquirir mais esclarecimentos sobre a luz da doutrina espírita, para enriquecer, Senhor Jesus, os nossos corações, para abençoar os nossos lares, os nossos entes queridos, para estudarmos, Senhor, e compartilharmos conhecimento. Te agradecemos pela oportunidade e rogamos ao Senhor o auxílio e o amparo a todos nós, em especial às palestrantes da noite, que os bons espíritos possam intuí-las, possam fazer uso da palavra em nome do Cristo. Graças a Deus, Senhor Jesus, com a tua permissão e com a permissão dos bons espíritos, iniciamos mais uma programação, dizendo glória a Deus e que assim seja. Graças a Deus. Pessoal, como disse para vocês, o tema da nossa palestra de hoje é Chico Xavier fala sobre eutanásia. E eu gostaria de convidar aqui duas palestrantes, a Tarsila e a Flávia. A Tarsila, lá do Grupo Espírita Paulo de Tarso, da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, e a Flávia, do Centro Espírita Irmão Áureo, aqui de Goiânia, Goiás. Seja bem-vinda, Tarsila. Seja bem-vinda, Flávia. Tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Boa noite, noite. Flávia. Boa noite a todos. Então, que a paz de Jesus esteja aqui entre nós nesta noite. Graças Amém. a Deus. Flávia, Tarsila, o espaço é de vocês. Fiquem à vontade. Que Deus as abençoe. E até daqui a pouquinho. Boa palestra. Então, boa noite. Nós vamos fazer hoje, né, Tarsila, uma reflexão em conjunto, né? E nós trouxemos o tema eutanásia na visão de Chico Xavier, que ele nos trouxe, né, através das suas psicografias e também sobre o seu pensamento, né, sobre esse tema. Isso, e nada melhor do que o nosso amigo Chico, né? Que vivenciou processos de adoecimento muito graves, mas persistiu com muita perseverança no trabalho do Cristo, nos trazendo muita luz, né, Flávia? Vamos passar para o primeiro slide, para a gente, aqui, né, a gente apresentando o tema, Chico Xavier fala sobre a eutanásia, e vamos passar para o segundo slide, para nós trazermos aqui, nesse momento, o pensamento de Jesus, para nós iniciarmos a nossa reflexão. E esse pensamento está em São Mateus, capítulo 5, versículo 21. Inclusive, é um versículo que traz profundos ensinamentos para a nossa alma, né? Porque nesse capítulo está o Sermão da Montanha. E Jesus, ele faz a lição, né? Ele traz a lição das bem-aventuranças e ele vai trazendo outros ensinos. E nós trouxemos aqui este ensino de Jesus, né? Que vai nos ajudar a refletir sobre o tema. Quando ele fala, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Então, aqui Jesus, ele nos faz relembrar, né, esse fundamento, né, nos fala sobre essa lei fundamental, não matarás, mas em seguida ele nos faz esse alerta, né, sobre a consequência do ato de interromper a vida. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Isso, porque eutanásia, né, Flávia, é a morte boa, a morte sem sofrimento para aquelas pessoas que estão enfrentando processos de adoecimento.
Então, nesse sentido que esse versículo ele entra de forma fundamental. Numa visão ainda mais materialista, né? E hoje a gente vai tá nos ajudando, né, a trazer uma visão espiritual sobre esse tema, né? Então, mas aí a doutrina espírita também vem nos esclarecer sobre essa questão da consequência, né, do ato que a gente sofre, né, com o ato de interromper a vida, né? Porque nós temos a doutrina espírita a nos esclarecer que a imposição destas consequências, ela acontece de uma forma natural dentro de nós. Por quê? Porque é através da nossa consequência. Né? Então, nós temos Kardec explicando, né, que todos nós, indistintamente, não temos como alegar ignorância das leis de Deus, porque ela está dentro da nossa consciência. Né? E a eutanásia, né, como você falou, né, Tarsila, numa determinada visão, ela seria a interrupção da vida. A interrupção da vida visando a eliminação de um sofrimento, né? E que, por vezes, esse ato ele é impulsionado, pode ser devido a uma doença incurável, uma doença progressiva, né? E por isso é importante também a gente analisar a função da doença, né, na nossa vida. Isso. E aí, como a nossa palestra ela vai destrinchar tudo que Chico Xavier nos trouxe em sua literatura e também o seu pensamento, vamos começar com o livro Caminho, Verdade e Vida, que foi uma psicografia do Espírito Emmanuel. Então, a função educativa da doença. A doença e a saúde do corpo são condições educativas de imenso valor para os que saibam aproveitar o ensejo de elevação em sua essência legítima. Quando a gente entende a nossa reencarnação, né, o porquê estamos aqui, o porquê reencarnamos, né, a doença ela passa a fazer parte do nosso plano reencarnatório. E por fazer parte do nosso plano reencarnatório, não passamos por nada que não seja realmente direcionado a nós, né, Flávia? Não existe aleatoriedade nos planos divinos, não existe uma folha que cai das árvores sem a permissão de Deus. Então, o que dirá de nós, filhos diletos dele, né? Então, a doença ela entra como um plano reencarnatório para nos auxiliar na purificação do nosso espírito. É isso. E quando a gente, como foi falado aqui anteriormente, né, que nós temos essa lei de Deus na nossa consciência. E quando a gente vai caminhando no percurso da nossa vida, desviando, né, dessas leis de Deus, a gente vai trazendo desequilíbrio para a nossa alma. Né? E esse desequilíbrio, se a gente passa a insistir nesses desvios, né, acaba por trazer esse desequilíbrio no nosso corpo orgânico. Né? Isso. E onde aparecem as doenças físicas, né, que nós conhecemos. A doença como uma forma de nos endireitar novamente, né, para esse caminho estreito, né, para essa porta estreita, né, que todos nós vamos ter que voltar para ela, né, e nada melhor do que o Cristo para nos auxiliar nesse processo de retorno ao que a nossa consciência já nos traz de verdade, não é mesmo? Isso, quando você fala, então, da forma de endireitar, né, então é isso que Emmanuel veio trazer para a gente, é a função educativa, né? Quando ela aparece, ela vai trazendo aos poucos, né, de uma forma, às vezes, forçosamente, né, algumas virtudes que estavam nos faltando, né? Isso. E aí fica também essa pergunta na nossa mente, que São Luís, ele
trouxe também lá no Evangelho segundo o Espiritismo sobre esse assunto, que às vezes pode ficar batendo na nossa mente, né? Olha só como o que ele pergunta. Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústias, apressando-se-lhe o fim? Então, ele faz essa pergunta que às vezes angustia a nossa alma, né? Porque e aí, né? Quando aparece o sofrimento, é justo poupar esses instantes, né? E aí ele responde, e é interessante que ele, aqui no slide, ele responde com duas perguntas, né? Ele responde: quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas da que tinha? Então, que nesse primeiro momento, essa primeira pergunta, ele nos leva a pensar nesse pré-julgamento que a gente pode fazer, né? Quando vê uma pessoa ou experiencia ou vivencia, né? Esse um processo de adoecimento. Isso, né? A nossa visão, ela é uma fotografia, né, Flávia? Nós não temos ali a imagem completa de todos os planos de Deus para nós e para aqueles que nos rodeiam. Então, por isso que essa mensagem de 1860, né, assim como a do Cristo, são mensagens atuais, são mensagens da atualidade, né? E aí, se a gente fica muito nessa visão materialista, a gente corre o risco de enxergar só a dor, né? Só a dor daquele momento. Então, por isso é muito importante a gente trazer para nós esses conceitos, esses ensinos que a espiritualidade traz para nós, porque não é só isso, não é só aquele momento, né? Então, olha só também que a gente precisa tentar na segunda pergunta que ele faz, porque ele vem trazer aqui a finalidade. Olha só, não pode ele, Deus, né, conduzir o homem até a borda do fosso para daí o retirar a fim de fazê-lo voltar a si. Olha só aqui a finalidade. A finalidade é fazê-lo voltar a si, a voltar ao equilíbrio, né? E ele mostra que esse momento provavelmente deve ter chegado, assim, devido a uma causa que ele mesmo, né, trouxe, né, que o indivíduo próprio trouxe. Quando ele coloca aqui, e alimentar ideias diversas da que tinha, né, que provavelmente foi a que adoeceu. Isso. Quantas vezes, né, até mesmo na nossa família, a gente tem histórias de pessoas que no leito de morte pediram perdão para brigas que às vezes o torturaram durante anos durante a sua reencarnação, e ali na beira da morte reconhece o erro, pede perdão, ou até mesmo perdoa o erro cometido por alguém contra ele, que poderia muitas vezes atormentá-lo no desencarne, no desenlace, levando ele para lugares não tão felizes, devido a sua perturbação mental, né? Então, a importância de vivenciar todas as etapas da reencarnação, né? De forma progressiva, confiando nos planos de Deus para cada um de nós. E por certo nós temos conhecimento de alguém que já passou por um processo de doença muito complicado, com sofrimento, e obteve a cura, e após essa cura relata: eu sou uma outra pessoa depois da doença, né? Porque há essa transformação, né? Após esse momento, né, que a gente passa, né? Ou não, ou às vezes após esse momento da transformação, se o corpo não tiver aquela força suficiente, vai haver após o desencarne, né? Então, a gente precisa
refletindo sobre isso, talvez nos dê mais força, né, para enfrentar esses momentos, né? Sim, com certeza. E aqui, novamente, né, no livro O Consolador, uma psicografia de Emmanuel, na pergunta 106, a eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável? Né? E, novamente, uma moléstia que naquela época, naquele momento, ela não tem cura. Será que eu proporcionar uma morte sem dor é um bem? E aí, Emmanuel responde: o homem não tem direito de praticar a eutanásia, em caso algum, ainda que a mesma seja demonstração aparente de medida benfazeja. A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma, e a moléstia incurável pode ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito da vida imortal. Além do mais, os desígnios divinos são insondáveis, e a ciência, precária dos homens, não pode decidir os problemas transcendentes das necessidades do espírito. A moléstia incurável, assim como tudo que acontece na nossa vida, ela tem um propósito, ela tem uma finalidade. Né? Como eu já disse, não existe nada aleatório na nossa reencarnação, né? Ainda mais um sofrimento intenso como de uma doença que vai trazer aí perda de funcionalidade, dificuldades na família, né, de trabalho, de compartilhar bons momentos, de limitações, tudo isso são processos para nos voltar ao nosso eixo, né, nos relembrar do objetivo da nossa reencarnação, que sempre e sempre será a progressão e a evolução do nosso espírito, né? Então, a ciência, ela ainda é muito limitada. Muitas coisas que alguns anos atrás não possuíam cura, hoje já possuem. Então, quantas pessoas que às vezes tiveram dificuldades, né? Hoje, às vezes, teriam um tratamento mais adequado, e percebam que em momento nenhum é falado para a gente não procurar o tratamento, né, Flávia? É muito importante o tratamento médico, é muito importante procurar o tratamento multi, né? A enfermagem, o fisioterapeuta, o nutricionista, o médico, e todas as profissões que compõem ali o cuidado são muito importantes para trazer o alívio e nos auxiliar a passar pelas dificuldades dessa moléstia incurável. É isso, a gente não pode deixar, sim, de procurar trazer o conforto, o alívio, né, que a gente puder proporcionar, né, através da medicina, através das terapias, né, que tiver ao nosso alcance, né, inclusive as espirituais, né, isso, né, então, eu só volto um pouquinho, que eu queria, assim, porque destacar, né, porque o Emmanuel, ele fala, aí traz essa, para a gente ver, quando a gente enfrenta uma moléstia incurável, essa visão, olha só, que é a única válvula, né, de escoamento, às vezes, das imperfeições, né? Então, assim, aí, mais uma vez, trazendo para nós a função educativa, né? Que a gente, às vezes, vivencia, a gente olha para aquela situação e vê só dor, mas Emmanuel trazendo para nós que ali, talvez, uma oportunidade de transformação do espírito. Pode passar. E aí, mais uma vez, Chico, né, trazendo através das suas psicografias, no livro Fé, Paz e Amor. E aqui também, através de Emmanuel, ele vem falando sobre eutanásia e socorro. Olha só, a eutanásia, ainda mesmo quando praticada em nome do amor, será sempre deplorável a intromissão da ciência humana nos processos instituídos pela sabedoria divina, em favor da recuperação ou do aprimoramento da alma. Então, é o que a gente estava falando, né? Porque a doença não é só sofrimento.
Então, ali é um momento, às vezes, também de aprimoração, né, da alma, necessário, né? Então, respeitemos a dor como instrutora das almas, e sem vacilações ou indagações descabidas, amparemos quantos lhe experimentam a presença constrangedora e educativa. Então, Emmanuel reforçando, né, para nós essa questão da função, né, da doença, e o quanto a gente fazer esse ato da interrupção da vida, né, ali nesse momento que mesmo que seja de sofrimento, ele vai ter uma consequência ruim para o espírito. Uhum. E sempre lembrar do Cristo, né? Nosso mestre amado, que está sempre presente. Então, nessa hora de amparemos, a quantos lhe experimentam a presença constrangedora e educativa, lembrar do nosso mestre amigo, do nosso irmão, que nos conhece pelo nome, né? Ele é o médico dos médicos. Então, não nos esqueçamos dele. E aí nós trouxemos 2 casos, né, que também trazido pela psicografia de Chico, no livro Nosso Lar. Esse primeiro caso, ele conta sobre herança e eutanásia. Então, está lá no livro Nosso Lar, né? É uma psicografia do Chico Xavier e André Luiz, né, que vem nos contar. Esse caso, ele se passa num hospital no plano espiritual, que André Luiz acompanha. E os personagens é Narcisa e André Luiz, Narcisa, a enfermeira, né, que André Luiz acompanha. E o enfermo, né, que é atendido, que ele está desencarnado, ele está internado neste hospital. A Paulina, filha do enfermo, né, desencarnada, que acompanha esse processo, acompanha o pai, acompanha ali a família no plano físico. E aí nós temos a família, né, que é a esposa e os filhos desse enfermo. A atividade que vai acontecer é o atendimento a um enfermo desencarnado por eutanásia. Então, pode passar o seguinte, ele conta que a situação desse enfermo era muito complicada, porque ele estava cheio de raiva, de ódio pela situação, da forma como ele desencarnou, né? Ele evidenciava ali aspereza, revolta, semelhava-se a uma fera humana enjaulada, foi a forma como ele descreveu, né? Ele estava numa situação muito difícil, e ele recebe a visita ali da filha desencarnada, fazendo aquela tentativa de esclarecimentos para ele, né, da condição dele, de como estava a família, né? E ela conta que a família estava em ruína e sofrimentos ali, porque ele fala que esse senhor, ele estava, devido a esse sentimento, né, que ele estava apegado, né, a raiva, a sentimento de vingança, ele meio que imantava ali de fluidos negativos aquela família, né, e o mesmo voltava para ele. Então, a mãe, ela conta que a mãe recolheu-se faz alguns dias no hospício, ralada de angústia, e aí os filhos, Amara e Cacilda, entraram em luta judicial com Edelberto e Agenor, os outros filhos, em virtude dos grandes patrimônios materiais que o Senhor ajuntou na esfera da carne. Né? Então, é uma família que eles se preocuparam durante a vida em juntar muitas posses, né? Bens materiais, e juntaram um montante, ficaram milionários, né? E com isso eles causaram, né, essa ruína, porque ali todos se arruinaram, belas possibilidades espirituais, distraídos pelo dinheiro fácil e apegados à ideia da herança. Então, quando aconteceu dele adoecer e ficar provavelmente acamado, né, ali muito frágil,
o que aconteceu? Um dos filhos, o Edelberto, empregou no genitor quase moribundo a chamada morte suave. O pobre rapaz desejava, de fato, apressar o desenlace, por questões de ordem financeira. E aí temos agora a imprevidência e o resultado, o ódio e a moléstia, né? Mostrando ali para nós que esse foi também um desencarne, uma morte que foi provocada, né? Mas ali, uma primeira intenção ali de provocar, ele já tinha essa visão, né? A gente percebe que é uma visão materialista, muito apegada ao dinheiro, né? E que levou ele se justificar, né? Fazer essa interrupção da vida, né? Do pai, como uma morte suave, né? Que aí provocando a eutanásia. Então, traz para nós também uma lição, né? E o resultado foi esse, né, Flávio? Infelizmente, o filho aplicou a eutanásia e o pai, o espírito já estava completamente diferente do que ele viveu a vida toda, né? Já estava em sofrimento. E nós, assim, quando vemos um enfermo, né, assim, acamado, às vezes uma doença mais incurável, a gente não pode imaginar como é que está o mundo íntimo dessa pessoa, como é que está a mente dessa pessoa, né? E nós só precisamos entender que cada um tem o seu tempo, o tempo que necessita, né? Uhum. E ele, nesse caso, né, ele necessitava de mais tempo, porque olha a forma como ele desencarnou, né? E como a mente dele ficou muito pior, né? Após essa interrupção. Com certeza. Então, nós temos outro caso, né, Tarsila? Nós temos outro caso. Agora é um caso da vida do Chico Xavier, no livro Chico de Francisco, de Adelino de Silveira. O Chico, ele ajudava muitas pessoas, né, durante a sua vida. E uma delas, ele visitou durante muitos anos. Era um jovem com o corpo todo deformado, que morava num barraco à beira de uma mata. Era um jovem que tinha uma doença mental, né? O Chico Adelino descreve como estado de alienado mental completo. A mãe desse jovem também estava muito doente, e o Chico ajudava essa mãe a dar banho, alimentar e fazer a limpeza do pequeno cômodo em que esse jovem morava. Você vê, ela enfrentava a pobreza, ela enfrentava ali o sofrimento, né? O sofrimento próprio e o sofrimento do filho, né? De vivenciar ali o adoecimento do filho também. E aí, nessas visitas, algumas pessoas às vezes acompanhavam o Chico. E numa dessas tinha um médico e perguntou para o Chico Xavier, né? Nossa, Chico, nem mesmo nesse caso a eutanásia seria perdoável, né? Uma família que vivencia, igual a Flávia falou, a pobreza, né, extrema, a mãe adoecida, o filho que requer cuidados ali 24 horas. E aí o Chico responde: não creio, doutor, respondeu-lhe o Chico. Este nosso irmão, aí o Chico com a visão espiritual, né, enxergando ali o quadro completo, não apenas a matéria, né? Então esse nosso irmão, em sua última reencarnação, tinha muito poder. Ele perseguiu, prejudicou e com torturas desumanas tirou a vida de muitas pessoas. Algumas o perdoaram, outras não, e o perseguiram durante toda a sua vida. E aí, seguindo, né? Foi o único jeito que a providência divina encontrou para escondê-lo de seus inimigos. Quanto mais tempo aguentar, melhor será. Com o passar dos anos, muitos de seus inimigos o terão perdoado, outros terão reencarnado.
Aplicar a eutanásia seria devolvê-la às mãos de seus inimigos para que continuassem a torturá-lo. Então, veja o amor de Deus em todos os detalhes, né? Ele com a nossa visão limitada, a gente enxerga, nossa, que pena essa família em situação de pobreza extrema, essa criança ou esse jovem com muita dificuldade, às vezes não consegue nem se comunicar, às vezes precisa de um aparelho para se alimentar, um aparelho para respirar. Às vezes são espíritos que vivenciam sofrimentos intensos, que se comunicam com o olhar. Então, mas o sofrimento que ele estava passando lá no plano espiritual era muito maior, muito maior. Essa situação, que na nossa visão materialista é uma situação de sofrimento, para esse espírito era uma providência. É o cuidado de Deus. Porque ele possuía tantos inimigos, e aqui a gente não quer generalizar, né? Porque não são todas as pessoas que estão passando por esse processo de adoecimento que se enquadram nessa situação. É importante a gente tomar esse cuidado, né? Mas nesse caso, ele possuía muitos inimigos. E aí Deus encontrou a forma de o proteger, né? E uma outra coisa que me chama a atenção, Tarsila, novamente, aí falando da questão do tempo, né? Uhum. Porque às vezes a gente quer interromper, quer, né, adiantar. Aliviar, vamos rápido, vamos, pelo amor de Deus, é muito sofrimento. Mas o Chico, ele responde a pergunta do médico, né? Mas então, como que ele vai resgatar esses crimes? E o Chico responde, né? O irmão X costuma dizer que Deus usa o tempo e não a violência. Isso. Quanto mais tempo ele aguentar, melhor será, né? E isso na visão espiritual. Né? Isso. Esse slide é muito importante, né, Flávia? É isso. Porque esse é o bálsamo, né? Que a gente necessita. Né? Então, nós temos recursos do centro espírita aos enfermos em sofrimento. Né? O primeiro deles é que, antes do centro espírita, né, Jesus está para todos nós, né, independente de religião, mas aqui a gente está trazendo o centro espírita porque nós temos, né, esse acesso. Né? Então, recursos do centro espírita pode oferecer culto do evangelho no lar. Né? Então, um enfermo que pode ir até o centro, ele pode participar das reuniões, né, da evangelioterapia, mas e aqueles que estão acamados, né, os trabalhadores do centro espírita têm esse serviço também, que a gente pode levar o culto do evangelho no lar até uma casa de um enfermo acamado. Né? Com certeza. Joana de Ângeles vem nos falando, quando os corações reúnem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. O quanto é importante a família se unir nesse momento, né? Quando a gente está enfrentando uma situação de doença, quanto a gente sentir a união da família e principalmente se vê através da fé, né? Sim, com certeza. Traz equilíbrio, né, Flávia? Auxilia ali a passar pelas dificuldades do dia a dia, principalmente em situações de enfermidade, traz força, né, perseverança. A presença do Cristo nas nossas vidas, ela é esse bálsamo, essa Porque luz. Tem situações que por vezes pode ser tão difíceis que a gente, é só a fé mesmo, que é a força que vai trazer um pouco mais de equilíbrio para nós, vai diminuir um pouco mais aquele sofrimento, né? Uhum. E falando de equilíbrio, né? Nada melhor do que a água fluidificada. Isso. A água que a espiritualidade nos traz, né? De medicação personalizada. Para cada um de nós, de acordo com as nossas fragilidades, as nossas dificuldades íntimas, que às vezes a gente não compartilha com ninguém. Mas os nossos amigos sabem delas e fazem ali um medicamento especial. Então, Meimei, no livro Evangelho em Casa, né, psicografia do Chico Xavier,
nesse recorte, né? A água é, reconhecidamente, um dos corpos mais sensíveis à magnetização. Nessa condição, armazena os recursos balsamizantes e curativos que nos são trazidos pelos emissários divinos ou por nossos amigos espirituais em visita ao nosso recinto de orações. Então, sempre lembrar da água fluidificada, né? Hoje, lembrou de novo para a gente colocar nossa aguinha. Na próxima terça, vocês lembrem novamente. Durante o culto no lar também. Então, é muito importante. E nós temos também o passe, né, Tarsila? Que na visita dos médiuns, trabalhadores do centro espírita, que pode levar um culto do evangelho no lar e levar esse passe para um doente que está acamado, né? Ou o enfermo ir até o centro espírita. Emmanuel fala aqui sobre o passe. Meu amigo, o passe é transfusão de energias fisiopsíquicas, operação de boa vontade, na esfera da prece e do amor. Um amigo se converte no instrumento da infinita bondade para que recebas remédio e assistência. Então, a gente está falando aqui de 3 recursos que são remédio para a nossa alma, né? É o Evangelho, os ensinos de Jesus, que nos traz a fé, nos ajuda a passar por esses momentos difíceis, né? Com mais fé, esperança, né? A água e o passe, né? Que é essa transfusão de energias que vem do alto, né? Para nós. Uhum. E para a gente terminar, né? Agora, uma mensagem do Chico Xavier. E é uma mensagem pessoal do Chico, né? É uma opinião. Então, definição de eutanásia segundo Chico Xavier. A chamada morte piedosa pode interromper para o espírito valioso processo de resgate. Deus não desampara os agonizantes. Os que têm sua vida prolongada pela ciência, nos quadros de dor em que os observamos, estão sob a proteção de devotados companheiros da vida maior. Às vezes, naquele minuto a mais de agonia, o espírito alcança a vitória que perseguiu durante toda a existência. Então, Chico nos lembra do amor de Deus, o amor do Cristo, dos nossos amigos espirituais que nos auxiliam durante toda a nossa reencarnação, que vibram e torcem por nós a cada momento, né? Ele não nos desampara. Deus nos desampara. Então, nesse momento de agonia, quando a dor bater forte, seja a nossa dor ou a dor do outro que nos comove, que nos tira a paz, que a gente possa levar os olhos, né? O pensamento até Deus, fazer uma oração sincera, para que Jesus esteja com vocês, onde quer que vocês estejam, abençoando o coração de cada um, trazendo paz, trazendo ali o lenitivo necessário para passar pelas dificuldades da vida, né? Então, acho que é isso, né, Flávia? Que bênção, né, Tarsila? Graças a Deus. Do Chico, né, ter trazido tantos ensinamentos para nós através das suas psicografias. E finalizando aqui esse momento com o seu pensamento, né? Graças a Deus. Então é isso. Oi, Tarsila. Oi, Flávia. Muito obrigado, viu? Que palestra maravilhosa. Tenho certeza que foi riquíssima para todo mundo que assistiu. Um tema muito importante e que vai levar bastante consolo para aqueles que estão em sofrimento, estão enfermos, né? Com certeza. Muito obrigado, Tarsila, e muito obrigado, Flávia. Nós que agradecemos, com certeza. Nós vamos continuar por aqui. Nós temos tratamento espiritual à distância. Vamos continuar com você que está em casa. Muito obrigado por nos acompanhar, por ficar até aqui conosco. E eu vou pegar aqui um gancho do que a Tarsila e a Flávia mencionou, né? Sobre o que a Casa Espírita pode fazer, né? Para aqueles que estão enfermos, né? Que estão acamados. Nós temos o culto do Evangelho no Lar, como foi citado. Nós temos também a água fluidificada e nós temos o passe. Nesse momento agora, meus amigos, teremos o nosso passe à distância. Eu vi aqui no chat que alguns dos nossos irmãos que estão aqui nos assistindo mandaram mensagens aqui pedindo preces, vibrações para pessoas que estão passando por momento
de doença, momentos delicados no campo da saúde, né? Então vamos aproveitar desse momento, inspirados por essa palestra maravilhosa aí que a Tarsila e a Flávia nos trouxeram, e vamos orar com muita fé. Não existe barreiras para aqueles que têm fé. No mundo dos espíritos, no mundo espiritual, o nosso pensamento, a nossa vibração não tem barreiras. Elas vão de encontro a Jesus, aos espíritos mensageiros, aqueles que tutelam as nossas reencarnações, para que os nossos pedidos sejam atendidos, tá bom? Lembrem de também prepararem um recipiente com água para ser fluidificada, para que você consuma ao final do tratamento espiritual, tá bom? Logo após, nós retornamos e iremos fazer a nossa prece final. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolve. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo.
sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Graças a Deus. Convido a todos novamente para fecharem os olhos, mentalizarem a figura do amigo Jesus, inspirado, Senhor, pelas palavras nessa palestra, pelos ensinamentos, pela mensagem, pelas imagens desse tratamento espiritual. Rogamos, Senhor Jesus, o teu auxílio e amparo, Senhor, a todos nós, aos nossos amigos que participaram dessa live, aqueles irmãos que irão assistir essa palestra posteriormente, que recebam do Senhor Jesus as bênçãos dentro do seu lar, que os seus pedidos de cura, de renovação, de fortalecimento sejam atendidos, Senhor, segundo a tua vontade. Abençoa, Senhor Jesus, a nossa noite, os pedidos de oração do nosso chat, e te agradecemos, acima de tudo, pela oportunidade do conhecimento, da doutrina espírita, tão esclarecedora em nossas vidas. Graças a Deus, Senhor, que Deus seja louvado e que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos de Concafras TV, muito obrigado novamente pela participação de todos vocês que ficaram até aqui na nossa reunião pública especial. Logo mais, o mês que vem nós teremos outra, acontece uma vez por mês essa programação, né, com uma palestra diferente, especial para você que está em casa. Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar a Concafras TV. E lembro todos vocês que a Concafras TV tem uma programação enorme durante a semana toda. Temos live todos os dias, temos diversos programas diferentes, temos live de oração todos os dias às 6 horas da manhã, temos 2 lives de oração também na Prece Concafras, às 6 da tarde na quarta-feira, amanhã, e aos domingos, 6 da tarde. E domingo, 9 horas da noite, nós temos também o culto do Evangelho no Lar. São programas aí que visam estudar o Evangelho, orarmos juntos, para que o Senhor possa nos abençoar, para que a gente cresça e aprenda um pouco mais todos os dias, tá bom? Meu muito obrigado a você, fiquem com Deus, boa noite, até a próxima, grande abraço.